Antártida, uma região cheia de mistérios e certamente um dos locais mais enigmáticos da Terra. O chamado continente gelado possui algumas das formações montanhosas mais intrigantes que podemos encontrar sobre a face da Terra. Uma delas é a Porta de Uvetana. Perto do pico da Cordilheira Uvetana, existe essa formação retangular, que até parece uma porta que leva ao interior das montanhas. O pico Uvetana, que em norueguês quer dizer Dente do Lobo, tem 2.930 metros de altitude e fica na Terra da Rainha Maud, na Antártida. Aqui você pode ver a região do mapa onde ele se encontra. Ele foi descoberto em 1938 por uma expedição alemã. O navio Scheibenland acabou dando nome ao território reivindicado pela Alemanha de Hitler, a Nova Suábia, ou Neuschwabenland. Inclusive, este foi o mapa apresentado pela Alemanha para reivindicar esse território. Montanhas da Antártida, aqui no Além da Nuvem. Em novembro de 2009, 4 aventureiros decidiram tentar algo nunca antes feito: uma expedição pela Antártida, essa terra selvagem e congelada, para a prática de todo tipo de esportes radicais de inverno, especialmente aqueles feitos para montanhas, como esqui, escalada, snowboarding, base jumping e parapente. O resultado são essas imagens que estamos vendo aqui, mas o nosso foco, como sempre, são as formações montanhosas, algumas delas bastante intrigantes. O objetivo principal da expedição era escalar o Pico Roltana e depois saltar, praticando base jumping, vestindo uma wingsuit, que também é conhecido como traje morcego. O objetivo foi alcançado ao longo de 2 meses de expedição, que registrou imagens incríveis. A 6ª expedição antártica norueguesa, realizada entre 1956 e 1960, nomeou este pico como Roltana, que significa o Dente Oco. Mas por que oco? E por que também chamado de dente? Lembrando que o primeiro pico que vimos, o Uvetana, significa o Dente do Lobo. Isso mesmo, aquele que parece ter uma porta, que seria uma porta gigante, localizada em um pico de mais de 2.930 metros de altitude. Já o Pico Roltana, o Dente Oco, possui 2.650 metros, e ela fica ao lado do grande bloco montanhoso de Ferniskeftin, que significa mandíbula de Fenrir. Fenrir é o mitológico lobo nórdico, o antigo monstro que, junto com Hel e a Serpente do Mundo, seriam filhos de Loki e da gigante Angrboda. O lobo monstro Fenrir havia sido previsto para matar Odin nos eventos descritos no Ragnarok, que é uma série de eventos incluindo uma grande batalha, desastres naturais e a submersão do mundo em água. Para a mitologia nórdica, após esses eventos o mundo se erguerá novamente, limpo e fértil. Este é o evento mais importante da mitologia nórdica. Todos esses eventos estão presentes na Völuspá, ou a Profecia da Vidente, que faz parte da Edda em verso, ou Edda Poética, uma coleção de poemas em nórdico antigo, preservados inicialmente no manuscrito medieval islandês Codex Regius, do século XIII. Esta obra é uma coletânea de poemas antigos, ecos de uma tradição oral sobre deuses e heróis de tempos passados. Inclui narrativas sobre a criação do mundo, assim como seu fim. Fala de deuses Assis ou Aesir, como Odin, Thor e Freya, e sobre heróis como Siegfried. A Batalha do Ragnarok termina com um incêndio global, após o qual a Terra seria submersa pelo mar. E é interessante que a Völuspá afirma que, então, do alto vem para julgar o forte e poderoso que tudo governa. Essa batalha teria acontecido em Midgard, o mundo da cosmologia nórdica correspondente ao mundo dos humanos, que fica logo acima do mundo de Niflheim, um mundo de gelo, fogo
e poeira. Bom, e voltando às nossas misteriosas montanhas da Antártida, as 3 montanhas mencionadas ficam no local chamado Círculo de Feringhshunga, e podemos ver que estão localizadas todas muito próximas umas das outras. Interessante também é o fato que depois da Alemanha, quem manifestou interesse pelo local foi a Noruega. Ambas as nações compartilham da mitologia germânica, e a Noruega manteve nomes relacionados à mitologia germânica para as montanhas presentes no local, como o Dente do Lobo, a Mandíbula do Lobo Fenrir e a Holtana, que significa, como vimos, o dente oco, ou, em inglês, Hollow Teeth. Essa montanha tem uma superfície plenamente reta e parece uma imensa torre. E quando você está lá em cima, você vê esta vista, essas outras montanhas menores, que ficam perto da Porta de Uvetana, que nós vimos no início deste vídeo. Este pico parece ter sido cortado com uma serra elétrica. Observe. E você já tinha ouvido falar dessas formações inusitadas na Antártida? Deixe a sua resposta aí nos comentários, ou eventuais considerações que você gostaria de fazer sobre este vídeo. Peço também que deixe seu like no vídeo, que é muito importante aqui para o canal Além da Nuvem, e se inscreva no canal. Verifique se você não foi desinscrito, porque isso aconteceu com muitos dos inscritos aqui do Além da Nuvem. Verifique sua inscrição e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no canal. E enquanto vamos passando essas imagens, lembre-se que nós temos o curso no Instituto Licentia, a outra história do mundo, com esses mistérios muito mais detalhados, além dos pacotes ouro, prata, bronze e ainda o licenciado ad eternum, pacote total e vitalício para você entrar no Instituto Licentia e nunca mais deixar de acompanhar. O link do Instituto Licentia aí, para quem ficou curioso, tá aqui embaixo, tá? institutolicentia.com. Vamos comentar, né? Eu acho engraçado uma questão que foi mostrada nesse vídeo. Deixa eu tentar localizar a parte exata, né? Que você não vê tanto sendo comentado quando as pessoas falam, né? Dessas mitologias, desses povos. Mas para quem assistiu, para quem prestou atenção, tem um determinado momento ali, quando fala sobre o Ragnarok, né? Aqui a gente tem essa escritura antiga nórdica, né? Que ela fala isso. Então do alto vem para julgar o forte e poderoso que tudo governa. Isso é interessante, né? Porque ali você tem uma batalha daqueles que são chamados de deuses, né? Por aqueles povos. Mas então do alto vem para julgar o forte e poderoso que tudo governa. Então isso é muito parecido com a questão da mitologia grega, né? Que Platão falava sobre um ser, eu falei isso já num vídeo aqui no Além da Nuvem, eu tenho aulas sobre isso, bem completas, né? Sobre um Deus criador que criou aqueles que eram os deuses que os gregos veneravam e chamavam de deuses, né? Que eram, na verdade, deuses menores criados por um Deus, um criador, um único, né? Então, para quem ficou um pouco ansioso aí no chat com questão da mitologia, não se preocupe, a gente tem essa compreensão, tá? A gente entende isso e a gente explica isso, mas com bastante fundamentação, tá? É algo que a gente trata muito, essa questão aí mitológica, até por isso que eu estudo a antropologia, né? Eu acho muito interessante, essa é a tradição, né, dos antigos povos. Na verdade, a questão da Antártida, você vê esses locais que a gente mostra ali, né, que tem lá, isso aqui é bem no comecinho, já na entrada da Antártida, tá? Esses locais que estão passando aqui na tela. Tem um artigo, tá, que é do site longnow.org, The Truth About Antarctica, né, ou A Verdade sobre a Antártica.
Antártida, que é de 2023, foi escrito por Allegra Rosenberg. Tá? Vou mostrar aqui. Impressionante essa imagem, né? Essa imagem parece uma porta, essa outra, né? Como que uma árvore, um corte perfeito. Então, são coisas aí que a geologia ela até explica, né? Mas a gente sempre fica meio assim, né? Com as explicações que ela dá. Vamos ser franco. Bom, só para vocês verem, primeiramente, eu vou comentar esse artigo aqui, tá? A verdade sobre a Antártida. Esse é um artigo, na verdade, que ele é de uma pessoa que não é adepta das conspirações da Antártida. Mas ele é assim, não vai defender nada do que você vai ver sendo dito sobre a Antártida por pessoas que acreditam que há uma conspiração de fato, né? Mas, por outro lado, ele tem alguns dados históricos que são interessantes. É um ponto de vista cético, né? Só que você vê a dificuldade que há para a pessoa ser cética em relação à Antártida, na verdade. Onde existem lacunas no conhecimento público, as conspirações ganham vida. Qualquer postagem de um cientista ou figura pública sobre a Antártida inevitavelmente acumulará comentários acusando o autor da postagem original de esconder algo ou de trabalhar para o governo, né? Coisa que a gente está acostumado a ver. O panorama atual das conspirações antárticas é uma teia emaranhada, que inclui tudo, desde imagens Lovecraftianas geradas por IA, inteligência artificial, refere-se ao autor Lovecraft, né, que pretendem ser de expedições da virada do século, nazistas e OVNIs. Aí, né, negação do aquecimento global e Terra TP, né? É um local de pensamento conspiratório e tal. Ela começa assim, começa falando que tudo que gira em torno da Antártida parece girar em torno de conspirações, né? O fato é, agora a gente vai entender por que tem tanta conspiração em torno da Antártida desde muito tempo atrás. Então, está aqui, né? Esse é o site, tá? Esse é o artigo. Então, muitas das teorias antárticas, presta atenção, quer seus proponentes estejam cientes disso ou não, têm raízes na conspiração polar de John Clive Sims Jr., né? Sims foi um oficial do Exército dos Estados Unidos, de Cincinnati, que dedicou a sua vida a promover a teoria da Terra Oca, basicamente. As suas afirmações mudaram ao longo do tempo, mas o impulso central da ideia era que a Terra era uma concha oca com 1.300 quilômetros de espessura, com aberturas de 1.600 quilômetros de largura em ambos os polos, através das quais um interior fértil poderia ser ascendido ou alcançado por intrépidos exploradores. No final da década de 1810, ele limitou suas ideias a circulares e panfletos impressos de forma privada. Mas por volta das 18h20 já havia começado, por volta de 1820, tem um H aqui no meio que está errado, de 1820, já havia começado a dar palestras por todo o país. Ele se tornou bastante conhecido com suas teorias ganhando força após publicação em veículos como o National Intelligencer, e foi seu discípulo, o Joshua Reynolds, quem ajudou a angariar apoio governamental para lançar a exploração de Wilkins, de 1839, a primeira aventura oficial da América Antártida. Se você não entendeu, basicamente, o cara que mobilizou o governo dos Estados Unidos a explorar a Antártida defendia entusiasticamente por todos os Estados Unidos a teoria da Terra Oca, basicamente. Não estou falando que ele estava certo, estou falando que a aura de que há um mistério na Antártida, que há passagens para mundos perdidos, mundos secretos, mundos ocultos, ela já vem desde a primeira expedição. Isso era uma coisa aberta. Quem está no Format vai ver ali pelas aulas
16, 17, de 15 em diante, ali você vai ver recortes de jornais ali de 170 anos atrás até 100 anos atrás, onde se falava isso, né? Então, onde se defendia essas passagens aí para outras terras, para outros mundos, para outras civilizações desconhecidas, tá? Terras, eram chamadas terras de fato além da Antártida, né? Então aqui você tem dois prints, né? Uma ilustração dele, de que teria essa abertura em algum lugar da Antártida, e do lado ele próprio dizendo ali, né, que ele defendeu essa teoria in support of this truth, and I'm ready to explore the hollow, em defesa a essa verdade, em defesa dessa verdade, eu estou pronto para explorar a Terra Oca, enfim, então esse cara aqui, o John Cliff Sims Jr., o seu discípulo foi Joshua Reynolds, que ajudou a angariar o apoio governamental para lançar a exploração de Wilkins. Inclusive foi amigo do Amadeu Giannini, que falava da continuidade física do universo. Conheceu o pessoal, não sei se era bem amigo, mas eles têm fotos tomando café juntos e tal, e tinham ideias ali, porque o Wilkins foi de fato para a Antártida, né? Explorar a Antártida. A presença das teorias de Symes na consciência pública é visível na novela de Edgar Allan Poe, enfim, na qual o personagem titular é transportado em um barco aberto abaixo do Círculo Antártico para uma terra tropical, povoada por pessoas de pele escura. Aqui ele usa o termo subhumano, mas eu acho que ele está se referindo a pigmeus, na verdade, né, menores. E daí para um redemoinho gelado no Polo Norte, aparentemente levando a algum tipo de espaço interior misterioso, habitado por uma figura gigante envolta, abre aspas, e o tom da pele da figura era da brancura perfeita da neve. Tá. Então, o desejo de que o espaço polar e antártico esteja indeterminado e desconhecido, de que algo além da compreensão humana esteja escondido, debaixo ou dentro do gelo, é uma característica subjacente comum às conspirações antárticas. Então, assim, eu achei interessante porque essa é uma visão cética, mas é uma visão cética que leva em consideração os reais motivos pelos quais a Antártida é tão misteriosa, né? Então é algo que geralmente eles procuram varrer para debaixo do tapete, tá? Em meados do século XX, depois do fervor da era heróica de Shackleton e Scott, depois que o fervor da era heróica de Shackleton e Scott desapareceu e a velha escola de transporte humano intercontinental isolado através do gelo e do vento se tornou obsoleta por motores, aviões e rádios, foram os voos antárticos de Richard Byrd, o famoso almirante Byrd, né, que capturaram a imaginação do mundo. Byrd, um oficial condecorado da Marinha dos Estados Unidos, foi um pioneiro nos primeiros voos. Ele alegou ser a primeira pessoa a sobrevoar o Polo Norte em 1926, embora essa afirmação tenha sido contestada desde então, graças às evidências descobertas tardiamente no diário de Byrd. E liderou 5 expedições separadas à Antártida desde a década de 1920 até a década de 1950. Embora as 2 primeiras expedições tenham sido independentes, as 3 últimas foram conduzidas pelo governo dos Estados Unidos. Então começou com 2 expedições independentes e depois o governo assumiu a frente. Tá? Porque viu que tinha coisa importante lá. A Operação High Jump, a expedição de 1946 e 1947 a 1947, liderada por Byrd, estabeleceu uma base de pesquisa na plataforma de gelo Ross, conhecida como Little America 4. E a Operação Deep Freeze, na década de 1950, sob sua direção, foi uma operação massiva que viu as primeiras bases americanas permanentes serem construídas em McMurdo e no Polo Sul pela Marinha Sea Base. Tá? Aqui essa foto é uma pessoa da expedição do Almirante Byrd que quase caiu, né, no mar aí depois de um colapso da borda de uma plataforma de gelo. Tá? Isso aqui está nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Você vê o cara pendurado ali, né? Eles começaram a investigar a Antártida.
Então, aí, adiante, como a gente sabe, aí tem toda uma outra questão, eu não vou ficar lendo tudo isso, mas o arquivo é um pouco longo, recomendo quem quiser ler, né? Deixa eu colocar no chat, para quem quiser, quem estiver acompanhando pelo chat ali, eu vou colocar algumas vezes no chat ali o arquivo, já tá lá, ok? Para quem quiser ler ele inteiro. Só traduzir automaticamente ali no Chrome. Bom, aí tem a questão toda envolvendo os OVNIs, supostos OVNIs na Antártida, objetos voadores não identificados, que dizem ser projetos que os nazistas construíram na Antártida. Uma parte dos nazistas, a que não perdeu a guerra, né? Aquela que conseguiu escapar, uma ala teria ido para a Antártida lá, e isso até foi palco de roteiro de filmes aí, né, sobre esse assunto. Mas enfim, aí a gente tem as expedições do Byrd, né, e que ele teria encontrado, tem uma entrevista dele também, onde ele fala que existem terras no Polo Sul, além do Polo Sul, né, e isso sempre foi motivo de muita especulação do que ele estaria falando, com os mais céticos defendendo que ele estaria falando simplesmente das terras do continente antártico, que estão após o Polo Sul, e outros dizendo que existia, pegando ao pé da letra o que ele falou, na verdade, né, dizendo que existiam terras além, um continente ainda maior do que os Estados Unidos, né, áreas que seriam áreas verdes, né, áreas ainda não exploradas, além. Então isso tudo deu muito pano para manga, evidentemente, e foi um terreno muito fértil aí, né? Houve também a versão de que o almirante Byrd teria tido uma batalha ali, né? Enfim, uma batalha, uma armada dos Estados Unidos teria tido uma batalha contra essas frotas nazistas, né, e acabaram ali sendo expulsos da Antártida, né? Então isso está nesse parágrafo aqui, que eu acho que convém ler também, para a gente completar. Tá? Essas expedições e o próprio Byrd formam o núcleo de uma galáxia de conspirações. A seção de comentários de um noticiário sobre as explorações de Byrd está repleta de afirmações sobre o que ele realmente viu lá embaixo. Né? No segmento Ancient Aliens, sobre as descobertas de Byrd, uma versão comum da história é descrita, ostensivamente registrada em um diário perdido, recentemente recuperado, né, que é aquele famoso diário de Almirante Byrd, que nem todos dizem que é, na verdade, tem uma versão que diz que ele é falso, né? Então, que não seria do Byrd mesmo. Enfim, que seria o que ele teria entrado, né, no interior da Terra, nesse diário. Byrd, em seu voo sobre o continente, entra em uma terra fértil e oca e conhece uma raça de habitantes voadores de OVNIs que expressam decepção com o recurso da humanidade à energia nuclear. Alternativamente, ele conheceu e lutou com os discos voadores pilotados pelos nazistas, razão pela qual a Operação High Jump exigiu uma força expedicionária tão grande, né, exigiu que uma força expedicionária tão grande fosse trazida de volta à Antártida. Nazistas na Antártida, há um fundo de verdade aí. Em 1939, o Terceiro Reich, né, da Alemanha, enviou uma expedição para explorar e reivindicar parte da Antártica, a Schwabenland, a Nova Suábia, né? Estava equipada com aviões que lançaram milhares e milhares de suásticas de ferro sobre o gelo durante o levantamento, nenhuma das quais jamais foi recuperada. Bom, então, houve de fato, há essa verdade de que os nazistas foram para a Antártida e muito do que eles levaram para lá, né, nunca foi recuperado. Então, assim, é uma situação meio complicada, porque mesmo que você seja cético
em relação a isso, os principais nomes envolvidos nas expedições da Antártida estão diretamente envolvidos ou eram defensores de versões que não condizem com as versões oficiais sobre a Antártida. Simples assim. Então, o Almirante Byrd falou lá na sua entrevista sobre terras além do Polo Sul. O Wilkins, que foi outro expedicionário contemporâneo de Amadeu Giannini, que a gente estudou o que ele deixou, né, o que ele falou, e algumas notícias da época no Formate, basicamente discutiram sobre isso abertamente e levaram esse assunto aos jornais da época, inclusive New York Times. Tá? Então, mesmo que você fale que assim que não há o que ser dito sobre a Antártida, basicamente eu conhecendo esse assunto, né, de cabo a rabo, digamos assim, pelo menos tudo que tem para se conhecer a respeito da Antártida, e eu só estou falando um pouquinho aqui por cima, porque é muita coisa mesmo para a gente entrar, eu só estou tentando trazer uma linha de raciocínio de que é meio complicado isso, você dizer que não tem nada demais na Antártida. Né? Sempre teve algo além, desde que os primeiros grandes exploradores foram para lá.